Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos aqui até à 23ª jornada de deslocação a Moreira de Cónegos para enfrentar uma das equipas sensação, o Moreirense, que entra nessa jornada no 6º lugar e em casa tinham apenas 3 derrotas contra equipas que estão nos lugares de cima, Benfica, Futebol Clube do Porto e Gil Vicente. No 11 do Sporting, Pote ficou de fora por acumulação de amarelos, tivemos a volta do Soares e do Catamo e nota para a volta após lesão do Ioannidis. Olá Ângelo, bem-vindo. Olá Mário, olá Leões. Sim, eu ia começar exatamente por aí. Era uma deslocação difícil, uma das equipas que está a fazer um campeonato acima das expectativas e que além disso é uma equipa que pratica um excelente futebol e quis demonstrar isso com o Sporting. Antes de mais, eu por isso mesmo desejo muito sucesso a este Moreirense, porque nós não podemos aqui queixar-nos semana sim, semana não, de equipas que montam o autocarro na baliza e depois quando enfrentamos este tipo de equipas que obviamente não são favoritas em jogos frente ao Sporting, mas ainda assim jogam ou tentam jogar de peito aberto e depois vêm-se derrotadas até por números relativamente expressivos. Eu espero que isto não seja algo que iniba as equipas a quererem praticar futebol positivo e isso é de salutar no Moreirense e também, e principalmente este ano, no Gil Vicente. E depois lá está também, como eu estava a dizer, uma deslocação complicada e o Sporting vai ter agora aqui uma fase, já estamos mais ou menos a meio, ou um terço de uma fase, de uma sequência de jogos muito, muito complicada com Porto, Famalicão, novamente Porto para a Taça, Braga, os oitavos de final da Champions também vão aparecer em breve, portanto esta sequência de jogos é bastante complicada. Tivemos um jogo bastante complicado com o Famalicão a semana passada e este não, em teoria, também teria algumas dificuldades associadas, mas acho que o Sporting passou com distinção, diria assim, neste teste, embora só tenha conseguido chegar ao golo na segunda parte. Acho que criámos imenso mesmo durante a primeira parte. Creio que se justificava uma vantagem do Sporting já ao intervalo, embora o Moreirense também tenha tido algumas saídas interessantes, mas o Sporting entrou muito mandão, a pressão alta a funcionar muito bem. Houve ali 10, 15 minutos da primeira parte em que se calhar podemos até dizer de algum sufoco do Sporting, em que o Moreirense não conseguia sair, nem digo do meio de campo, digo do seu primeiro terço de construção, em que o Sporting criava, o Moreirense tentava sair e só conseguia fazer 1-2 passos e o Sporting recuperava a bola em terrenos bastante avançados. Oportunidades de gol claras pelo Trincão, também pelo Soares. Portanto, eu acho que ao intervalo já se justificava uma vantagem do Sporting. E depois na segunda parte, felizmente, embora este felizmente eu acho que seja extremamente merecido, como disse, chegamos ao gol. Depois temos aquele segundo gol do Geni Catamo, que é um golão e que acontece pouco tempo depois do primeiro golo, e eu acho que acho que castiga, por assim dizer, a equipa do Moreirense e acaba por fechar o jogo ali, naquele momento. Acho que aqueles 2 golos muito, muito seguidos deitaram muito abaixo a equipa do Moreirense, e depois finalizar com também um excelente gol do Soares. Mas lá está, acho que é uma vitória inteiramente justa, uma excelente exibição do Sporting. Não creio que se possa dizer que foram por números expressivos, embora lá está o Moreirense foi uma equipa que quis jogar, mas que não conseguiu. Mas acho que mesmo os números se ajustam àquilo que se passou em campo. O Moreirense, na segunda parte, que eu me lembro, tem apenas aquele remate meio aos trambolhões que vai à barra, mas fora isso, o Sporting controlou perfeitamente o jogo. Uma excelente exibição, uma exibição que já estava a demorar a sair, a ter assim um jogo mais tranquilo, mais sossegado, sem marcarmos aos 80 e tal, 90 minutos, e acho que foi uma excelente exibição, se calhar a melhor exibição nos últimos tempos do Sporting, e mais um terreno bastante complicado que o Sporting conseguiu superar. Sim, eu concordo.
tivemos aqui um embate entre duas equipas que gostam de ter bola e ainda houve esses primeiros minutos, tipo nos jogos de luta, quando os dois bonecos ficam ali a medir força e quem apertar mais o botão ganha. Sim. Claramente o Sporting apertou mais e ganhou, porque acabámos por nos superiorizar e o Moreirense acaba relegado mais para esse papel defensivo, diria que por essa força do Sporting. O que pecou foram as ligações dentro da área do Moreirense. O Sporting continua a ser das equipas da Europa que faz mais remates dentro da área, está nesse momento em 7º lugar nas principais 7 ligas europeias e no 15º lugar nos remates fora da área. Gostámos muito de elaborar as jogadas e procurámos finalizar o mais próximo possível da baliza. E na primeira parte temos apenas 2 finalizações perigosas, as 2 dentro da área, o que foi aquele cabeceamento do Trincão e perto do fim o remate ao lado do Soares, ou seja, bastante volume, mas não estávamos a conseguir concretizar. O golo aparece numa recuperação onde apanhámos o Moreirense mais desorganizado, mas bastante justo pelo que o Sporting já estava a mostrar. E depois, é verdade que gostámos muito de finalizar dentro da área, mas cá está o Catamo para facilitar. E num jogo onde o Moreirense praticamente não conseguiu criar perigo, porque também não sinto que, dentro disso que estavas a falar, não sinto que seja uma equipa virada para esse estilo de estar mais a defender e a viver de saídas rápidas. E também por isso é que contra os grandes têm sofrido, mas de resto estão a fazer um ótimo campeonato. Nesse jogo têm 2-3 aproximações, essa tal bola à trave, que foi o momento onde estiveram mais perto, mas o Sporting já estava a ganhar por 2 e numa fase até mais morna, mas mesmo nessa fase mais morna, o Soares também não podia deixar de marcar. Bom jogo fora contra um adversário difícil, como referiste, onde o Sporting mostrou-se claramente superior. E aqui um dado positivo, fala-se muito do momento ofensivo, mas esse já é o 13º jogo da Liga onde concedemos 2 ou menos remates à nossa baliza. Em termos de comparação, há 2 épocas em que fizemos 90 pontos, foram 20 jogos com 2 ou menos remates concedidos, na época passada foram 23. Portanto, também temos conseguido ter essa consistência defensiva em muitos jogos no nosso campeonato. Sim, com um sistema que está mais, diria, vulnerável, porque há menos cobertura de espaços perto da área, por jogarmos agora num sistema, numa linha de 4. Embora em momento defensivo é uma linha de 4 que se transforma muitas vezes numa linha de 5, mas não deixa de ser um sistema que está mais permeável a remates por parte do adversário. Mas o Sporting tem conseguido fechar muito bem, principalmente zonas centrais. O Sporting parece uma equipa, em momento ofensivo, é muito forte, quer na largura, quer a jogar em espaços interiores, mas em momento defensivo parece uma equipa que está muito confortável em dar a largura aos adversários e está muito mais confortável, também fruto de ter um jogador muito forte no jogo aéreo como o Diomande. Acho que está muito confortável em, explore os flancos, entre aspas, à vontade, invistam muito em cruzamentos, mas não tentem pisar tanto terrenos centrais, e acho que é por isso também que se explica esses números que estás a dizer. Acho que o Sporting está super confortável em defender de frente cruzamentos dos adversários. Temos um lateral esquerdo que é quase um extremo esquerdo, entre aspas. Portanto, não, é um jogador com mais pendor ofensivo do que defensivo, embora defensivamente esteja, diria, a funcionar muito bem, mas é obviamente um jogador muito mais ofensivo do que defensivo e, portanto, também abre um bocadinho esses espaços, mas acho que o Sporting está muito confortável com isso. Acho que é estratégia, parece-me claramente estratégia, porque aconteceu durante a época toda e parece-me inteligente, ou pelo menos está, obviamente, a dar resultado. Já agora, Ângelo, antes de avançar, eu só queria dar aqui uma palavra rápida sobre a transmissão do jogo. O Moreirense tem esse acordo com a TVI e voltámos a ter um jogo do campeonato do Sporting em sinal aberto, que eu creio que o último tinha sido também na TVI em maio de 2012, ou seja, quase há 14 anos, uma vitória do Sporting por 3-2 frente ao Braga, um hat-trick do Wolfswinkel. Ruben Amorim e Hugo Viana foram titulares no Braga nesse jogo. Esse não foi propriamente uma época para recordar do Sporting, termina depois com a derrota no Jamor na final da Taça com a Académica. Muita coisa aconteceu depois desse último jogo em sinal aberto, só o facto desses 2 jogadores do Braga terem sido fundamentais no Sporting que temos hoje. É sempre bom ver jogos desses em sinal aberto para todos, porque o futebol é e deve ser sempre para o povo e não exclusivamente para as elites. Era só isso que eu queria dizer, não sei se queres comentar alguma coisa, senão os destaques. Assim, eu acho que é sempre de louvar, exatamente por isso, porque embora hoje em dia seja mais fácil aceder a canais como a Sport TV, a DAZN, etc.,
eu agora vou dizer aquela frase mesmo de velho, eu ainda sou do tempo em que só se dava um jogo por semana em canal aberto, na altura acho que era na RTP1, e era uma semana ao Benfica, uma semana ao Porto e uma semana ao Sporting. E era muito complicado para quem assistia. Claro, depois davam todos na Sport TV, já na altura, mas havia sempre um jogo de um dos grandes por semana que dava em canal aberto, e lá está. Aí era muito mais complicado tu teres... Não era complicado, mas estava muito menos espalhado as pessoas terem Sport TV, e na altura nem sequer havia, mas Sport TV, da Zona, etc. Portanto, é sempre bom ter um jogo em canal aberto, e acho que é de louvar esta parceria do Moreirense com a TVI. Não me lembrava desse jogo que disseste, não me lembrava que tinha sido em canal aberto, não sei na altura se também era alguma parceria da TVI com a Sport TV para dar um dos jogos por semana em canal aberto, muito honestamente não me lembro. Por acaso lembro-me mais ou menos bem do jogo, mas que tinha sido em canal aberto não me lembrava. Em relação à transmissão de ontem, não sei se isto, o único ponto que eu de crítico que eu tinha à transmissão de ontem, não sei se isto é uma limitação da TVI, se é do próprio estádio do Moreirense, é o ângulo de filmagem. Epá, Sim, isso não tem nada a ver com a TVI. Pois é, não consigo aguentar aquele ângulo meio na diagonal, parece que estou a jogar FIFA. Sim. com Se a estivesse câmera na Sport TV seria exatamente o mesmo ângulo. Pois é isso, não sei bem se era um problema mesmo do estádio, se da transmissão. Era o único ponto de melhoria que tinha, mas é algo obviamente positivo para o futebol, diria, ter estas transmissões pontuais em canal aberto. Em relação aos destaques? Bom, para destaque como MVP tenho o Trincão. Acho que foi notória, ou é notória a diferença que o Trincão faz a jogar nesta posição, em vez de estar mais encostado à esquerda. Eu percebo nos jogos em que o Trincão teve na esquerda, nomeadamente no Dragão e em Bilbao, eu percebo as limitações a que o Rui Borges estava sujeito por ausências de jogadores, até por opção tática, eu percebo tudo isso. Acho que perdemos um jogador fundamental nesses dois jogos, e os destaques negativos que o Trincão teve aqui nesses dois jogos acho que evidenciam isso mesmo. Jogar naquela posição em que ele é praticamente um número 10 à antiga e distribui o jogo a seu bel prazer, acho que foi notória a melhoria. Basta dizer que, por exemplo, no lance em que ele inaugurou o marcador, estando encostado à esquerda, não queria estar ali para finalizar. Ele é um jogador que tem muito boa finalização, tem uma técnica de remate extremamente apurada, e naquele lance aquilo é praticamente um penalti em andamento. Portanto, foi muito bom vê-lo de volta aos terrenos em que ele é mais eficiente e que consegue trazer mais qualidade ao seu jogo e ao jogo da equipa. Depois coloco o Katam. Acho que no último mês e meio tem sido, se calhar, o jogador em melhor forma média no plantel, se calhar a par do Suárez, mas o Suárez é sempre um jogador que está muito mais ligado ao momento de finalização do que propriamente ao contribuir com o volume de jogo. E aí o Katam acho que nos últimos tempos tem estado irrepreensível, fez uma excelente exibição no Dragão, ontem mais uma vez um golão, está a começar a especializar-se neste tipo de lances. E depois também é curioso ver ter um jogador como o Luís Guilherme do outro lado a tentar fazer o mesmo. Acho que são jogadores bastante semelhantes nesse sentido. E coloco o Maxi, mais uma vez acho que tem sido, não digo o melhor jogador do plantel esta época, porque o Suárez está a fazer uma época de estreia que acho que ninguém estava à espera, se calhar nem o próprio, mas o Maxi está-se a transformar lentamente quase a alma deste Sporting, muito raçudo, sempre a jogar a mil, quer esteja a jogar no Bernabéu, quer esteja a jogar em Moreira de Cónegos, sem querer faltar ao respeito à equipa do Moreirense, mas é um jogador que joga todos os jogos com sangue nos olhos, e é aquele tipo de jogador, acho que dissemos isto aqui há uns tempos, é aquele jogador que tu odeias ver do outro lado, mas que adoras quando está a jogar com a tua camisola, e tem sido uma época muito, muito boa para o Max Garouro. Então os meus destaques, MVP, também dou ao Francisco Trincão, teve vários rasgos de qualidade, tem o primeiro gol que desbloqueia o jogo.
O Trincão, que tem sido intermitente, mas ainda assim já leva 11 golos, os mesmos da época passada, e igual ao Pote, no segundo lugar dos melhores marcadores do Sporting. Depois dou ao Luís Guilherme, novamente muito ativo no jogo do Sporting. Está a ser de facto um reforço de peso, uma melhoria significativa em relação ao Alisson. Até pode nem marcar aqueles golos a vir do banco, mas o que dá coletivamente nem se compara. E depois dou ao Katam. Sporting até caiu mais na esquerda, mas ele foi o elemento mais da direita, conseguindo desequilibrar e marca aquele golaço. Já igualou o número de golos da época passada, 7, está a caminhar para os melhores números da carreira numa época. E são esses os meus destaques positivos. Ângelo, negativos. Sim, antes de ir ao negativo, só também assinar por baixo essa referência que tu deste ao Luís Guilherme, principalmente por ser um reforço de inverno, e nós falámos aqui imensas vezes o quão complicado às vezes é ter um reforço de inverno que consiga contribuir desde logo, e o Luís Guilherme tem-no feito, e isso tem que ser frisado. Não vou dizer que foi um achado, porque não deixa de ser um investimento ainda relevante para aquilo que é a realidade do Sporting, mas de facto está a fazer um início de carreira de leão ao peito muito, muito positivo. Já superou as expectativas que eu tinha para esta primeira meia época. Quando ele assinou, e está aqui dito em podcast, eu disse que ele era um jogador muito acima da média para a realidade portuguesa, mas estava à espera, por ser um jogador muito jovem, por ser um jogador que no último ano jogou muito, muito pouco, e a aventura na Europa não tinha arrancado nada bem para o Luís Guilherme, e eu pensei que fosse preciso aqui algum trabalho de motivação, de adaptação, para ele conseguir entrar num ritmo interessante. Portanto, estava um bocadinho a pôr de parte esta primeira meia temporada dele no Sporting, mas de facto está muito, muito interessante. E sim, a comparação com o Alisson faz todo o sentido. Acho que ficámos a ganhar, sem dúvida alguma, e acredito que vai ser um jogador que ainda vai conseguir mostrar mais agora até ao fim desta época, e diria que será um caso sério na próxima época. Também, sim, sem dúvida. Para mim também me está a surpreender muito pela positiva, vai depender, a rápida adaptação e aquilo que ele já está a conseguir contribuir, não é? É isso, exatamente. Vai depender dos ajustes no plantel durante o mercado de verão, mas acho que vai ser um caso sério na próxima época. Sim, para destaque negativo, sim, tenho acho que vou ser um bocadinho duro naquilo que vou dizer, até porque já tivemos aqui jogos bem mais negativos por parte deste jogador esta época. Ainda assim, o meu destaque negativo vai para o Ivan Fresneda, mais uma vez, e quando eu digo que se calhar vou ser um bocadinho duro naquilo que vou dizer neste jogo, até porque não se pode dizer que tenha sido, que o Moreirense tenha causado imenso perigo pelo lado do Fresneda, que tenha marcado um golo por culpa do Fresneda, nada disso, obviamente. Mas neste jogo em que a equipa carburou bastante, e acho que todos os jogadores conseguiram contribuir um pouco em momento ofensivo à sua medida, tu olhas para o jogo do Fresneda e tu pensas, este gajo é inútil, tipo, o que é que ele está aqui a fazer? Tipo, ofensivamente, bola, e mais uma vez... Se calhar até o Rui Silva contribuiu mais. Com passos longos do que o Fresneda. Certo, não é se calhar, é de certeza. E depois tu olhas e dizes, em momento ofensivo, já o dissemos aqui imensas vezes, a bola chega ao Catamo em momento de desequilíbrio, tu vês que ele o Fresneda faz o overlap por fora para o Catamo meter a bola no lateral, e os jogadores nem olham para ele. E ao dia de hoje, eu não consigo dizer que os jogadores estão errados nisso, porque pôr ali a bola ou passá-la para o adversário vai ser um bocadinho a mesma coisa. Sim, e às vezes quando entra, a bola morre nos pés dele. É exato, não vai sair ali um cruzamento. 90% das vezes. Não vai sair um cruzamento de primeira bem metida para a finalização. Claro que depois haver finalização não é responsabilidade do Fresneda, né? Tem que estar lá o jogador e finalizar bem, mas não vai sair um cruzamento de primeira tenso para o jogador finalizar. Não, a bola chega ao Fresneda, ele está sozinho, ele espera que o defesa venha e depois joga para trás ou perde a bola. Depois, em momento defensivo, que supostamente era a especialidade do Fresneda, onde
Tipo, a única jogada de desequilíbrio do Moreirense que eu me lembro É um mau na corte primeira do parte Fresneda, exato. é entrar de carrinho tipo meia hora antes de chegar à bola. Não, não consigo perceber. Pá, e tu depois olhas para todos os jogadores e pensas, ok, este teve este ponto positivo aqui, este teve este ponto positivo ali. Depois olhas para o Fresneda, pá, o que é que aconteceu? E lá está. Posso estar a ser um bocadinho duro porque não foi o pior jogo do Fresneda desta época, longe disso. Mas é tu olhares para os outros 14 que jogaram, ou 15 que jogaram, e tu consegues dizer, olha, neste lance teve isto, naquele lance teve aquilo. E olhas para o Fresneda e não tens nada para apontar. Sim, não estás a ser E duro, fica não ainda estás a mais ser duro, gritante. Ângelo. Não estás a ser duro, é desesperante ver o Fresneda. Não estás a ser duro, é o que é. Também custa-me, sinceramente, é um destaque negativo, é o meu único destaque negativo. Custa estar sempre aqui, sempre a bater na mesma tecla, sempre a dizer o mesmo, todos os podcasts, lá estamos nós. Fresneda, pá, se calhar na época tem ali 2 jogos, 3, um bom e depois 2 aceitáveis. Mas de resto, pá, é horrível. É horrível. E é isso que disseste, todos os jogadores conseguem dar mais no momento ofensivo, todos conseguem dar muito mais que o Fresneda. Eu não consigo E entender. depois é aquele jogador E que... custa-me, está sempre aqui a bater no Fresneda. tu Custa-me, podes- eu não tiro prazer disso. Não estou aqui, ei pá, mais um destaque negativo para o Fresneda, que espetáculo. Pá, não. Pois, claro. Isso só acontece com mangas, né? Sim, só o Manga já estava a torcer, que o Manga se entrasse, ele já ia ver. Ele teve sorte, que ele não Não, entrou mas nesse jogo. falando a sério, o Fresneda é aquele tipo de jogador que tu se calhar também não podes dizer, pá, fez um péssimo jogo, percebes? Ele sobressai pela negativa, ainda mais é neste jogo em que a equipa esteve bem, e tu depois olhas para ali e não tens nada de positivo para dizer. Sim, exato. Naqueles jogos em que a equipa como um todo não sobressai, não esteve bem, ele meio que passa entre os pingos da chuva porque não fez nada de jeito, mas também não fez nada que enterrou, estás a ver? Sim, exato. Neste jogo em que toda a gente esteve bem, tu depois olhas para ali e pensas, como? Exato, mas ele já teve jogos até aceitáveis, até já teve jogos volta e meia, não é? Até um relógio partido vai acertar a hora 2 vezes ao dia. Então, eu acho que volta e meia o Fresneda até tem bons jogos, já teve bons jogos, mas é isso, é tipo, pá, calha às vezes aqueles cruzamentos que não saem para ninguém, às vezes lá chegam ao destino, mas é raro, é raro. Então a maioria dos jogos é isso, é lastimável. É deprimente ver o Fresneda a jogar. Portanto, é mais um destaque negativo. Ele depois também tem o azar de... Eu acho que a única coisa positiva do Fresneda é algo que para a posição que ele ocupa, principalmente agora numa defesa A4, não é propriamente procurada, que é o Fresneda, e vimos isso várias vezes. É um jogador que até tem algum golo nos pés e geralmente aparece em boas situações de finalização. Ele tem vários golos já pelo Sporting, o que é seria um bocadinho estranho para um lateral direito, ponto 1. E principalmente um lateral direito muito mais dependor defensivo do que ofensivo, mas já teve vários golos e até inclusive no Dragão, que é um terreno sempre complicado para o Sporting. Mas depois tudo o resto é um bocadinho... é vazio, é curto. Sim, para teve aquilo 4 golos, mas vai dentro disso que eu estou a dizer. Pá, volta e meia acontece. Certo. É muito isso, não dá para dizer, tem aqui 4 golos e nós vemos aqui um crescimento do Fresneda. Não é. Por acaso marcou 4 golos no Sporting, um deles no Dragão, onde pega bem na bola e foi um bom golo. Mas é isso. Pá, mas pronto, enfim, não há muito mais a dizer, até custa um bocado, está sempre aqui a dar destaque negativo ao mesmo, mas é o que é. É isso, é verdade. E Leões, vamos aqui até ao futebol feminino. Sporting terminou então a sua caminhada na Women's Cup nos quartos de final, frente ao Hammarby, depois de uma derrota em casa por 1-0. O Sporting conseguiu vencer na Suécia por 1-0, mas terminamos eliminados nos penaltis. Falando de uma forma geral, começo por destacar e elogiar a prestação da equipa nessa nova competição, que calha num ano onde o Sporting tem menos jogos, e isso por um lado é bom, porque conseguem gerir melhor o esforço. Por outro, chegam a esses jogos com menos ritmo. A verdade é que tivemos muito perto de alcançar as meias finais. Tínhamos passado pelo Rosengard e pelo Glasgow City, e esse Hammarby está agora no início da época. Os primeiros jogos foram esses 2 jogos contra nós. Eram claramente a equipa mais forte que apanhámos. O primeiro jogo em casa não foi bom. O Hammarby mereceu ganhar e até podiam ter marcado mais. Por isso a vantagem de 1-0 até foi positiva face ao que fizemos em campo. Ainda que o Hammarby só tenha feito 2 remates enquadrados, tiveram mais chegada.
As principais diferenças que senti teve a ver com os duelos físicos, onde essa equipa era bem mais forte e por outro lado é uma debilidade clara da nossa equipa. Mesmo em jogos contra o Benfica saímos sempre por baixo na intensidade física, mas não ficámos atrás a nível de qualidade individual, que na segunda mão, fora, até conseguimos mostrar mais essa qualidade. Ainda assim, no cômputo geral, a equipa sueca foi melhor. O Sporting tem um primeiro lance de perigo e a primeira finalização dentro da área em cima dos 50 minutos. Entretanto, a Wellman fez várias defesas que salvaram o Sporting e acabámos a empatar num lance incrível da Thelma Encarnação, um golaço. Quem não viu, vá ver, eu recomendo. É um golo incrível. Ela que foi a única que conseguiu ameaçar a baliza e infelizmente sai com problemas físicos, e antes já tinha saído a Andrea Bravo. Parece que é uma maldição no Sporting agora, seja masculino ou feminino, são lesões atrás de lesões. O Amrami voltou a ter as melhores chances, mas dessa vez não conseguiram marcar e acabámos nos penaltis, onde o Miquel Sequeira decidiu trocar as guarda-redes, tirou a Wellman, que, como disse, salvou o Sporting, e entrou a jovem de 18 anos, o Wozniak. Aparentemente acreditava nela para os penaltis, o que não se concretizou, não conseguiu defender nenhum. O Sporting já tinha feito bastantes alterações, eu diria que algumas das boas batedoras nem estavam em campo, a Carolina Santiago, a Thelma, a Andrea Bravo e a Flor, e foi a central, a Mackenzie Cherry, a falhar o único penalti. Em relação à troca de guarda-redes, eu não tenho muito a dizer, porque se ela tivesse defendido, o Miquel Sequeira era um gênio. Como não funcionou, agora vamos criticar. É sempre uma troca arriscada e quando se faz tens de ter a convicção, tens de ter muita convicção nessa troca. Quando colocas um guarda-redes para defender os penaltis, ou até mesmo um jogador para bater o penalti, que me parece que havia essa convicção, mas enfim, não correu bem. A Wozniak é uma guarda-redes jovem com muito potencial, não parece que seja isso que a vai deitar abaixo. Para finalizar, a campanha do Sporting foi positiva, mas eu acho que nesses quartos o Amrami foi melhor e sendo honesto até mereciam ter passado sem necessidade de ir a penaltis. O Sporting podia ter sido mais ousado em casa. Não sei sinceramente qual é a perspectiva de futuro da direção em relação a essa secção. Eu continuo a ver jogadoras a entrar e a sair e um futebol pobre para as jogadoras que temos, mas sinceramente parece que não existe aqui grande exigência. Quero também deixar aqui os meus destaques da prova. Do lado positivo, Thelma Encarnação e a Carolina Santiago. Infelizmente a Carolina apareceu menos nesses quartos. Depois Cancelinha, uma confirmação do talento. A Daniela Arques, quando aparece, qualidade absurda. Infelizmente às vezes ali um bocadinho mais apagada, mas quando aparece é incrível. Depois a Ashley Barron, infelizmente sinto que vai parar cá há pouco tempo, que central incrível. Para mim, a melhor central que eu já vi na nossa equipa feminina. Depois a Geneva surpreendeu-me, e outra que me surpreendeu, mas saiu nesse mercado, foi a Madison Haugen. Mas enfim, lá está, as entradas e saídas do feminino que eu não entendo. Depois a Beatriz Fonseca, que dentro de campo tem quase sempre jogos incríveis, tem muitas assistências, mas depois parece-me não ter a mentalidade certa para estar num clube que ambiciona ganhar títulos, pelo menos é a imagem que me passa. E pela negativa, tenho que dar à Flor. Para mim ela era uma boa opção a vir de banco, até falei disso a quando da sua contratação, e acho que ela não tem justificado a titularidade. O Miquel Sequeira tem apostado bastantes vezes nela e para mim tem ficado bastante aquém. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. Na Sport TV. Sport TV. Na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. E é isso, mais um pod. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E até para a semana. É isso. E já agora, antes de terminar, eu quero dizer que uma coisa. Essa semana aconteceu muita coisa. Acho que se falou aqui muita coisa. E todos têm algo para dizer, mas acima de tudo o que eu vi foi ódio contra ódio. E eu quero dizer que o ódio combate-se com amor. O Pelé, para muitos, o rei de futebol, também que foi uma figura na luta contra o racismo, teve um dos momentos mais marcantes para mim, que quando vi a primeira vez fiquei arrepiado, e não foi nenhum golo. Foi em 1977, quando se retirou, e em Nova Iorque ele meteu 75 mil pessoas num estádio a dizer Love, Love, Love. Mais tarde inspirou uma música do Caetano Veloso. E é só isso que eu quero dizer. Love, love, love. Leões, obrigado, uma boa semana e até ao próximo jogo. Isto é leão de sofá,
Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão do sofá.